Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal que vocês sabem que traz tudo sobre a área da estética. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tendência, uma novidade no mercado que são os emptiers. Você já ouviu falar os famosos esvaziadores de gordura? Olha, tenho certeza que esse tema vai ser muito interessante para você. Então você que está chegando agora aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal. É claro, se você também tiver sugestões de outros temas, novos vídeos ou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que você não perca nada desse canal. E outra, não esquece, tá? Muita gente assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Então, por favor, se inscreva aqui e assista esse vídeo até o final, porque eu vou dar dicas importantes e vou ensinar algo para você que vai ser muito útil para o seu conhecimento. Seja lá você uma profissional de saúde estética que me acompanha, que já está sempre por aqui, ou então, se você é uma pessoa que não trabalha com a área da estética, mas gosta dos assuntos de beleza, ou está procurando isso para fazer um tipo de tratamento, é muito bom que você fique aqui nesse vídeo, assista até o final, porque vai ter informações importantes e relevantes para que você pense antes de fazer o procedimento e procure um bom profissional antes de fazer o procedimento, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre os emptiers e eu quero falar também, claro, se você ainda não me segue no Instagram, por favor, você está perdendo tempo. Lá eu compartilho várias dicas diárias sobre a área da estética. Então, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui no final, aqui abaixo do vídeo, para você me seguir lá. Também temos grupos de estudos no Telegram. Caso você é um profissional e queira participar dos nossos grupos de estudos e de repente você é uma pessoa que está procurando um tratamento para fazer o emagrecimento facial, que são os emptiers para gordura, você pode também entrar lá no meu Instagram e me mandar um direct falando que quer ser atendida por mim. Os meus atendimentos acontecem em São Paulo. Aqui você pode ter maiores informações. Então é só me mandar um direct lá, beleza? Bom, então hoje nós vamos falar sobre os emptiers, são os esvaziadores de gordura, ou também você pode encontrar esse tema como emagrecimento facial, exatamente isso. Tem um outro vídeo aqui no canal onde nós falamos também sobre lipo de papada, que foi muito legal, e os emptiers, ele vai muito nessa linha da redução, principalmente das gorduras profundas na face, exatamente isso, galera. E é uma grande tendência, mas eu quero te falar o que é emptiers. Na verdade, se você for lá no tradutor e colocar a tradução de emptiers de inglês para português, ele quer dizer um esvaziador de gordura, ok? Então nada mais é que um tratamento que visa reduzir a gordura localizada, porém a área que nós vamos falar agora é nas bochechas, ok? Então isso é muito importante. Tem muita gente que se sente bochechudo, tem muita gente que emagrece e mesmo assim ainda tem as bochechas grandes, por isso que as pessoas muitas vezes optam em realizar a bichectomia, que é a remoção cirúrgica da bola de bichar. Nós vamos falar exatamente sobre isso, então é muito importante que você entenda tudo sobre os emptiers aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Bom, e aí pra gente começar, vamos falar também a respeito das pessoas que já realizaram esse tipo de tratamento, tá? Pessoas que realizaram e ficaram bem, pessoas que realizaram e assustaram aí quando apareceram com essa aparência, com a remoção da diminuição das bochechas, ok? Então aqui a gente colocou a primeira imagem, a Jade Picon, que é muito conhecida, uma blogueira muito conhecida, onde no Big Brother ela parecia ter uma bochecha grande, ressaltada, e aqui no outro lado uma foto onde ela aparece com a linha da mandíbula muito mais demarcada, um rosto mais fino. Bom, na verdade não se sabe ao certo o que ela fez, mas o que eu quero te trazer aqui é que a redução dessas bochechas melhora o ângulo da face, trazendo sinais de mais jovialidade, de autoconfiança, de credibilidade, de atração. Então isso tudo traz a harmonização facial.
Muita gente acha que a harmonização facial é só preenchimento, bioestimulador e toxina botulínica ou fios de PDO. Não, a harmonização facial é toda técnica e procedimento que visa melhorar a harmonia da face, que com os processos do envelhecimento, que a gente vai falar muito nesse vídeo, pode trazer disfunções ou afecções estéticas que deixam a pele com ação inestética, ou seja, desarmônica. Exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. E uma outra pessoa que realizou um procedimento de bichectomia foi uma blogueira, a gente não sabe o certo o nome dela, uma foto da internet, não estou aqui expondo a imagem de ninguém a fim de tirar credibilidade da pessoa ou de expor de forma negativa a pessoa. É uma foto que está na internet, então a gente pegou para exemplificar e para ilustrar uma aula a fim de trazer um conteúdo ilustrativo para vocês entenderem sobre a ação dos emagrecimento facial. Então que você tem uma pessoa aqui com uma pele jovem, com um tipo de bochecha, o que traz um pouco de acesso de envelhecimento, e aí um pós-procedimento onde a pessoa fica com o rosto emagrecido, trazendo algumas vezes até mesmo uma desarmonização, ou seja, ao invés de melhorar, você pode ter ali uma sensação de muito emagrecido, um rosto cadavérico ali naquela região, que pode ser para alguns muito bons e para outros podem não ser tão bons assim. E isso tudo acontece, pessoal, através do processo do envelhecimento. Então coloquei alguns tópicos aqui do que o processo do envelhecimento ele é capaz de provocar na pele e na aparência das pessoas. Eu gosto muito de uma citação da literatura que diz o seguinte: que a princípio o processo do envelhecimento ele é inevitável, ou seja, ninguém vai conseguir não envelhecer, ele é contínuo, ou seja, todo momento nós estamos envelhecendo, e ele é progressivo, quanto mais tempo vai passando, mais eu vou envelhecendo. Então, ele diz que o processo do envelhecimento é inevitável, contínuo e progressivo, e ele é uma consequência de desordens bioquímicas, fisiológicas e morfológicas que vão resultar em alterações na harmonia da face. E isso pode ocorrer na harmonia da face, na harmonia do couro cabeludo e na harmonia até mesmo do corpo, tá? Então tudo isso, todo o processo, tudo que está envolvido no processo do envelhecimento pode tirar a forma natural do corpo. A gente está envelhecendo desde o momento que você estava na barriga que nós estávamos na barriga da nossa mãe. Todo o tempo nós vamos envelhecendo. E o processo do envelhecimento, ele vai trazendo algumas perdas importantes, como por exemplo, a perda no tecido duro, né, como dentes e a reabsorção óssea, como é o caso do canino, dando aquela sensação de boca mais murcha, ok? Nós temos a pitose, que são o deslocamento de estruturas de uma área para outra, por exemplo, ó, uma pitose palpebral, aquela pessoa que tem a pálpebra caída, geralmente com o processo do envelhecimento isso vai acontecendo. A pitose em região próxima ao zigomático, você vai tendo esse derretimento da face. Então todo tratamento estético a gente visa lifting, visa subir, visa realçar essa beleza, essa sustentação das estruturas, que é o que a gente chama de triângulo invertido. Então geralmente quando nós somos jovens, pacientes mais jovens, nós temos a base do zigomático maior e a ponta e o queixo mais pontudo, o que visa aqui o que a gente chama de triângulo invertido. Já quando nós temos o processo do envelhecimento, que vai acontecendo essa perda de estruturas importantes, eu vou ficando com essa região aqui, ó, das bochechas, o que a gente chama de jaw, invertido. Então aqui, ó, eu vou fazer exatamente isso aqui. Então essa base vai ficar maior e essa região vai ficar mais afunilada, trazendo um processo do envelhecimento, quando a bochecha vai caindo, dando esse aspecto aí de envelhecimento mais avançado. Um outro ponto também, dentro dos processos do envelhecimento, é que vão acontecendo algumas perdas, o que a gente chama de perda tridimensional. É você olhar o envelhecimento da pele, o envelhecimento do corpo,
em 3 dimensões. Porque tem muita gente que acha que quando acontece o envelhecimento, só temos ali a perda de colágeno e elastina. E muito pelo contrário, o envelhecimento da pele ele é em várias camadas. Começando pelo tecido ósseo, onde nós temos a reabsorção óssea, principalmente da mandíbula, por exemplo, do zigomático, da região da maxila. Então várias ações na questão óssea, no sistema ósseo, que vão envelhecendo, então você vai tendo a reabsorção. Vou mostrar uma imagem daqui a pouco que mostra isso. O tecido muscular também ele tem redução de fibras que dão essa sustentação e essa ação muscular, ok? Então essa musculatura ela também vai se perdendo e vai acontecendo também a perda de gordura superficial. Ô professor, como assim? Você está falando que a gordura a gente quer eliminar e agora tem que estar perdendo a gordura? Olha só, tem 2 tipos de gordura que eu vou explicar para você, ok? Uma gordura mais profunda e uma gordura mais superficial. Eu vou explicar qual é que a gente vai atuar e a diferença entre elas. E também, por fim, a pele ela vai sofrendo com a diminuição de espessura, a pele vai diminuindo as fibras de colágeno e elastina e também isso vai sendo ocasionado pela redução da atividade celular, que é a ação mitótica, é o poder de renovação da pele. Por isso que você vê que a cada procedimento, o que nós visamos? Gerar uma lesão na pele, machucar a pele propositalmente, para que essa pele se restabeleça e crie novas fibras. O organismo, ele percebe que essa pele foi agredida, isso gera um mecanismo inflamatório e esse processo inflamatório vai desencadear, vai mandar uma informação química para o organismo para que ele renove as células. Por exemplo, é um caso que vocês veem muito, uma história de cicatriz de pessoa jovem para pessoa envelhecida. Quando você tem uma pessoa jovem que sofre um acidente ou que tem um arranhão na pele, um corte na pele, o processo de reparo do tecido ele é muito mais rápido. Diferentemente quando a gente tem uma pessoa mais velha que tem uma lesão, um corte, a pele demora mais para se recuperar. Ou seja, a atividade mitótica de um paciente de idade mais jovem, ou seja, mais jovem, ele é muito mais rápido do que uma pessoa de idade mais avançada ou uma pessoa de pele mais madura, ok? Então isso é muito importante de vocês se atentarem. Acontece também a diminuição do masseter e a diminuição do lábio, trazendo aí o processo do envelhecimento. Aqui vocês vão vendo, nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, um ponto importante da reabsorção óssea. Então você vê aqui, ó, um osso com 35 anos de idade, o esqueleto facial com 35 anos de idade, o esqueleto facial com 45 anos de idade e o esqueleto facial com 55 anos de idade. É uma imagem ilustrativa para que vocês tenham a noção que essa reabsorção óssea vai acontecendo. Então eu vou diminuindo ali o meu tecido ósseo, então eu vou deformando a minha face. Por isso que a gente vai mudando ao decorrer das décadas, ok? A gente vai mudando com a fisionomia. Um outro ponto que acontece também, aqui eu tenho uma imagem com os coxins de gordura um rosto jovem e um rosto envelhecendo. Um rosto envelhecido. Eu vou diminuindo os coxins de gorduras, que são as gorduras superficiais, que são as gorduras benéficas para a pele, que traz hidratação, que traz firmeza, que traz ali sensação de jovialidade para os nossos pacientes. E uma outra imagem que eu quero trazer para vocês aqui, bem interessante, é uma imagem que representa muito bem tudo isso que nós estamos falando do processo do envelhecimento. Aqui eu trago uma imagem para vocês onde eu tenho uma mesma pessoa. Isso aqui é uma imagem feita em aplicativo, tá? Que já existem hoje aplicativos de tecnologia que trazem ali como que você vai ficar quando você estiver mais velho, ok? E aqui o que você vê? Um rosto afunilado. Notem aqui que eu tenho as bases do triângulo muito bem executadas, então queixo mais afunilado. Aqui eu tenho as bases dos zigomáticos maiores, ok? Formando o nosso triângulo que eu estou falando para vocês. Já aqui eu tenho essa base invertida, o que a gente chama de triângulo invertido. Ou seja, uma base aqui, ó, pode ver, eu tenho as bases menores, ó, onde esse triângulo vai acontecendo. Tá? Olha como a base foi invertida. E isso vai proporcionar para você, para o paciente, um aspecto de envelhecimento, formando aqui o que nós chamamos do famoso
jaw, tá? Que é essa gordura aqui nessa região, é esse decaimento de pele nessa região que traz muito mais sensação de envelhecimento, ou a pessoa fica parecendo aquele fofão, né? Então é muito importante nós trabalharmos, entender aonde vamos aplicar a gordura, os empties. Podemos aplicar nos jaws? Vamos falar disso daqui para frente, certo? Então, para tudo isso, galera, você precisa primeiramente saber avaliar o teu paciente, saber qual tipo de técnica que você vai aplicar e qual não aplicar, ok? Então, uma das técnicas que nós temos aqui para a aplicação é a bichectomia cirúrgica. Essa aqui realmente realizada por odontologia, a galera da área da odontologia, né, cirurgiões odontológicos, que fazem a remoção dessa gordura que é a bola de Bichat. E essa gordura muitas vezes ela dá essa sensação de um bochechão, né, a pessoa bochechuda. Acontece que essa cirurgia da remoção da bola de Bichat, que é tracionada e retirada, é uma cirurgia, então, ou seja, tem um corte, exige um tempo maior de recuperação. É uma cirurgia irreversível, ou seja, retirada a bola de Bichat, você não tem como colocá-la de volta no lugar, ok? Então, isso é um ponto. Então, já teve um pico de procura pela bichectomia. Claro que tem pessoas que têm indicação para fazer a técnica, certo? Eu não estou falando mal da técnica. No entanto, você tem outras possibilidades de realizar os empties ou a bichectomia sem corte, que é a utilização de ativos que são esvaziadores de gordura ou que façam a ação de lipólise ou ação de necrose lá nos adipócitos para atuar de fato trazendo essa melhora da harmonia da face, ok? E isso é um ponto muito importante para você, porque nós vamos atuar através da técnica de mesoterapia com agulhas, ok? Trabalhando numa angulação ali em torno de 45 graus, e é muito importante você saber disso, avaliar aonde aplicar, de que forma aplicar, que ativos aplicar. E para isso, é muito importante que você tenha conhecimento nessa área. Por isso, eu quero te dar aqui, aproveitando que nós estamos falando sobre esse tema, uma oportunidade para você que é profissional de saúde estética e quer trabalhar com essa técnica, de se especializar no nosso curso Técnicas de Intradermoterapia com Agulhas e Cânulas, onde lá nós preparamos um grande conteúdo 100% online, com apostila, certificado, aulas teóricas e aulas práticas, 1 ano de acesso, grupo de WhatsApp de alunos, suporte para tirar dúvidas, para que você consiga aprender sobre as técnicas de empties, os esvaziadores de gordura da face. Então, se você é um profissional e quer aprender sobre essa técnica, eu preparei uma oferta especial para você. Tá aqui o link na descrição do vídeo para que você possa fazer a sua inscrição e estudar online de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Lá você vai aprender quais os ativos, qual a técnica certa de aplicação, quais os dispositivos, como avaliar, vai aprender tudo. Então eu preparei essa oferta exclusiva para você que está aqui nesse vídeo. Então é só clicar no link que está aí, técnica do curso, o link do curso TIAC, Técnicas de Intradermo, terapia com agulha e cânula. Clica aí no link, faça sua inscrição e venha se especializar junto com a gente para aprender essa técnica que é a bichectomia sem corte ou os empties. Você pode chamar das duas maneiras, tá? E a diferença das gorduras superficiais e das gorduras profundas é um ponto que você precisa entender, que isso vai dar, a gordura profunda dá essa queda, que é, por exemplo, essa bola de Bichat. Por isso que muita gente procura essa remoção. E as gorduras superficiais, procuramos aí nada mais, nada menos que dar volume, da jovialidade, da sustentação para o rosto. A ação que nós vamos atuar com a intradermoterapia não cirúrgica, que é a mesoterapia, os empties, vamos atuar nas gorduras profundas, diminuindo essa gordura que dá essa sensação de bochecha grande aí para a pele. E aí, muita gente pergunta se pode fazer em jaws, tá? Se pode, como que pode? Pode sim. Nós temos, primeiro, que ter atenção, entender bem a região dos jaws, tá? E pode. Então, geralmente, você traça uma linha acima da linha da mandíbula, tá? Então, você traciona aqui e cria uma linha na mandíbula, nessa região.
passa aqui uma técnica de marcação, localiza o jaw e você pode aplicar nessa área. Agora é importante você não atuar com a técnica certa, na verdade é importante que você atue com a técnica certa para que você não aplique de maneira adequada, porque nessa região passa o ramo marginal do nervo facial. E se você aplicar de forma errada esse ativo, você pode ter ali um acometimento da bainha de mielina e esse paciente ter uma parestesia, podendo ficar assim. É transitório, em torno de 3 meses, mas ninguém quer ficar com esse aspecto na pele, ok? Com esse aspecto na fisionomia. Então é importante que você atue da maneira correta com as técnicas de Amptures, que são os esvaziadores facial, que você vai trabalhar prioritariamente, ó, nessa região aqui, ó, das bochechas, tá? Então, o paciente precisa ter a indicação para esse caso. Essa técnica pode ser associada às técnicas de preenchimento, como por exemplo o pré-jaw e o pós-jaw. Então você tem o jaw ali no meio que você precisa atuar com os Amptures, ok? Se o peso dessa gordura for muito grande, às vezes você precisa indicar para um cirurgião dentista para realizar a técnica da remoção da bola de Bichat. Então isso vai depender muito da tua avaliação, porque às vezes você prescreve um tipo de tratamento sem avaliar corretamente. Ali não vai ter mais resultado caso não faça um aspecto cirúrgico. Por isso, lá dentro do curso que eu te falei, nós vamos ensinar você a avaliar da maneira correta. Outra dúvida que a galera tem muito é sobre quais são as contraindicações, né? Paciente pode fazer ou não. Bom, gestantes é contraindicado, lactantes é contraindicado, pessoas com quadros clínicos agudos ou crônicos agudizados também não deve fazer, quadros clínicos descompensados também é importante você evitar fazer e até afecções cutâneas ativas, como por exemplo de acne ou até mesmo rosácea. Um outro ponto que a galera tem muita dúvida é de quantas sessões vai precisar. Depende de cada caso. Pode variar ali de 3 a 8 sessões, a depender do grau dessa disfunção ali presente. Então é importante que você tenha esse conhecimento para que você não erre na hora do teu diagnóstico e não erre na hora da tua prescrição de tratamento, certo? Bom, o que você vai precisar atuar é entender as diferenças das vias de metabolização. Aqui que nós vamos trabalhar em processo lipolítico, ou seja, de lipólise ou até de necrose. O lipolítico, que é a lipólise, você vai atuar na questão de ativos como, por exemplo, a cafeína, que é a saída do ácido graxo e glicerol de dentro do adipócito. Então você vai quebrar a molécula de gordura e liberar esse ácido graxo e esse glicerol de dentro do adipócito. Já a necrose, um exemplo aí, um tratamento que faz a necrose é ultrassom focalizado e você vai ter a eliminação de gordura. Mas depende também do ativo, você pode trabalhar via necrose. E esse ativo que você pode trabalhar via necrose é, por exemplo, aí o desoxicolato ou ácido desoxicólico. Aqui eu vou te dar uma posição de ativo ou um produto que é inovador, uma mescla de ativos de alta performance desenvolvida com um sistema exclusivo de procedimentos para liporredução, harmonização facial e corporal, o famoso Amptures. Nessa formulação nós temos ativos inovadores, nanotecnológicos, silícios orgânicos, extratos botânicos que vão aumentar a firmeza da pele e vão diminuir ali as medidas da região. Então nós temos aqui a lipicafeína, lipoxin, L-carnitina, o nanoceluxil, matrixil, o tripeptídeo, o bioex antilipêmico, são ativos lipolíticos e venotróficos que vão trazer menos efeitos colaterais do que, por exemplo, o ácido desoxicólico ou desoxocolato de sódio. São ativos que trazem efeitos colaterais como eritema, dor na região, muita ardência. Então, esses ativos que eu falei para vocês aqui, contém nesse produto aqui, que é o Lipo HD da linha InovaPress da marca Ecos Cosméticos. Ele contempla 5 ampolas de 8 ml que você pode trabalhar de forma inovadora para os seus pacientes. E você pode ter essa possibilidade de oferecer mais resultados para os seus pacientes
lá na tua clínica, nos casos clínicos, ok? E para você que quer adquirir este produto, tem muita gente que pergunta, onde eu encontro esses ativos? Como eu faço para comprar? Muito simples, você vai entrar no QR Code que a gente vai colocar aqui na tela, escaneia esse QR Code aí na tela e usa o cupom PHC35. Você vai falar com a vendedora e fala assim, acabei de assistir o vídeo do professor Heitor, quero comprar o produto Lipo HD ou qualquer outro produto da linha, é só você usar o cupom PHC35 para ter 35% de desconto. Então aproveite e faça o seu investimento em resultados para a tua clínica. E isso, galera, é muito importante para que você, de fato, tenha a possibilidade de entregar mais resultados na tua clínica de forma segura e eficiente, trazendo ali resultados para você conseguir impactar a vida dos seus pacientes, certo? Bom, então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Bom, nós estamos com uma meta de atingir 30 mil inscritos nesse canal, então eu vou te fazer um desafio para você compartilhar esse vídeo com pelo menos 10 pessoas que gostariam de aprender mais sobre essa novidade que são os empties, os esvaziadores de gordura. Beleza? Então se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ative as notificações, deixa aquele like muito bom para ajudar o nosso canal e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu e até a próxima!